Boa noite. Nossa, que silêncio. Boa noite. Ufa, pensei que eu estava falando com as paredes. Que bom que você veio, seja bem-vindo. É um privilégio, mais uma vez, poder ministrar a palavra de Deus. Estava com saudade já de pregar. E eu imagino que é um privilégio para você também estar reunido em comunhão, com a igreja do Senhor Jesus. Então, eu quero saudar todos vocês com a graça e com a paz do Senhor. E vamos lá, hoje, se você está com a Bíblia aí, eu espero que sim, seja ela digital, seja ela em papel. Abra lá em João capítulo 15, por gentileza. João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? A gente vai ler ele inteiro, depois a gente vai discorrer ele aos poucos, tá bom? Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Hoje a gente vai estudar, falar um pouco nessa perícope, nesse recorte. Certamente a gente poderia falar de muitas coisas nesse texto, muitas mesmo. É um texto muito rico, cheio de detalhes, mas eu vou me ater a algumas delas, pois essa semana Deus falou muito ao meu coração e eu espero transmitir a palavra dele com fidelidade e que essa palavra também atravesse o seu coração em nome de Jesus Cristo. Se você, assim como cantou nessa noite, abriu o seu coração, se você está aqui pronto para receber, pronto para falar com Ele, pronto para qualquer coisa que Ele te dizer, então essa palavra com certeza é para você. E se por um acaso você veio para cá com o coração um pouco fechado, ainda está trancado a 7 chaves, eu lhe convido a abri-lo para que Deus fale diretamente com você hoje. Quero orar com vocês. Senhor Deus, eu sou apenas um instrumento, Deus, e eu peço que em nome de Jesus, a sua palavra fale conosco nessa noite, Pai. Senhor, fale com cada um que está aqui, aqueles que nos visitam, aqueles que nos assistem, a todos que estão presentes, membros ou frequentadores dessa igreja, que em nome de Jesus, Pai, a sua palavra encontre efeito em nós e encontre lugar de morada dentro dos nossos corações. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Fale, Deus, em nome de Jesus conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todos que concordam dizem amém. Amém. Você já se sentiu um pouco desapontado com a sua vida? Você já se sentiu assim, um tanto que, frustrado em como a sua vida andou caminhando? Você já parou e pensou numa manhã qualquer, que quando você era mais jovem, sonhava a essa altura da vida, está vivendo outras coisas? Você já se sentiu muito frustrado em como a sua vida tem se desenrolado? Seja você jovem, seja você um pouco mais velho, você está satisfeito com a sua vida? Você se sente completamente satisfeito com a sua história? Sim ou não? Pare e pensa aí. Responde para você mesmo. Você tem olhado para a sua vida e tem encontrado nela significado? Você encontra na sua vida
objetivos sendo realizados, planos e sonhos sendo concretizados, ou você percebe que há tantas coisas a se fazerem ainda? Como que está a sua avaliação da sua vida nesse momento? Você se sente realizado ou você se sente decepcionado? Será que quando você olha para dentro de você, vê esses objetivos, vê esses sonhos, você talvez diga: eu estou muito distante, eu não estou bem o suficiente para realizar qualquer coisa que seja. Como é que você se enxerga nesse instante? Você percebe que mesmo quando alcançou o que você pensava que queria, ainda a vida parece um pouco vazia? Como que você vê a sua história hoje? Então, de repente, você para e observa e talvez pense: a vida está passando por mim e eu não estou vivendo ela. A vida está passando por mim e eu não tenho vivido com alegria, não tenho sentido significado e nem direção para a minha história. E talvez você se pergunte: isso é tudo o que existe? Será que existe algo mais? Será que eu cheguei no teto da minha história? Esse é o limite que eu posso viver? Por isso o tema de hoje vai ser: vida abundante ao invés de cinzas. Vida abundante ao invés de cinzas. Com certeza há mais. Com certeza há vida. Com certeza há muito mais para você e para mim. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e essa vida em abundância. Certamente Ele tem algo especial para cada um de nós. Ele tem vida abundante para você. Eu quero que você tire da sua ideia que talvez a vida é assim e vai continuar sendo assim até o restante, até o fim dela. Eu creio que Deus tem muito mais para você. Mas como diagnosticar então isso? Creio eu que parte da nossa decepção com a vida se dá possivelmente, e eu creio com muita ênfase que essa é a razão, que nós estamos conectados na videira errada. Parte da nossa frustração com as nossas histórias e com os ditames da nossa história se dá porque nós nos conectamos com uma videira falsa. Jesus diz no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E se ele disse, eu sou a videira verdadeira, é porque certamente existem videiras falsas. Existem outras conexões erradas e que não vão dar vida abundante para você. Certamente, então, nós temos que nos conectar novamente, se assim não estamos, com Deus, com Jesus Cristo. Nós, como seres humanos, infelizmente, temos uma tendência de adorarmos ou de buscarmos outros tipos de conexões. Nós preferimos muitas vezes nos inflar e viver por nós mesmos. Isso parece que faz parte do ego do ser humano, da nossa identidade como ser humano. Tudo, qualquer coisa menos Deus. Tudo, qualquer coisa menos Jesus Cristo. Isso é algo muito alarmante para nós como pessoas, como seres humanos, como servos de Jesus, como servos de Deus. Nós corremos a criatura, ao invés de abraçarmos com toda a paixão o Criador. Nós nos conectamos com pessoas, nos conectamos com várias atividades, com os nossos trabalhos, com os nossos ministérios, com as nossas famílias, mas não queremos nos alimentar da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nós temos essa tendência corriqueira em vivermos como nós bem entendemos. Não era diferente com os israelitas. Os israelitas pensavam que por serem judeus, eles já estavam conectados a Deus. Eles pensavam que de alguma forma, eles eram a videira. E hoje em dia, não é lá tão diferente assim. Nós estamos sempre
correndo para outras videiras, dando a nossa vida buscando cisternas vazias, que não nos preenchem, não nos dão sentido, não nos alimentam, não dão vida abundante. Não dão vida abundante. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você sabia que a sua semana tem 168 horas? 168 horas em que você pode administrá-la como você bem quiser, como você bem entender. Mas, geralmente, para quem tem uma vida regrada e assim, de bom descanso, 1/3 desse tempo é dedicado ao seu sono, ao seu tempo de descanso. Eu sei que alguns preferem dormir até mais do que isso. Quem gosta de dormir aqui? Obrigado, Senhor, pelo descanso reparador da noite. Amém. Todo mundo geralmente dorme 1/3 da semana. Outro terço é dedicado ao seu trabalho ou estudo, onde você se dedica muito àquilo. E é normal, é natural que nós busquemos isso. Se você não faz uma dessas duas coisas, eu indico que você faça. Há em torno aí, então, de 56 horas que você pode dedicar a tantas outras coisas. E eu chamo esse outro tempo de outras coisas. Como levar o filho na escola, os filhos, talvez, na escola. Como assistir série, filme, sair para passear, se divertir. Sei lá, ter um tempo com o marido, com a esposa. Sair com os amigos, levar o cachorro para passear. Enfim, há tantas coisas. São 56 horas que muitas vezes nós gastamos com esse pequeno elemento maléfico que está na minha mão aqui. Ah, não, é o celular. Mas que infelizmente tira tanta atenção da gente. Há mais ou menos 17 horas, 18 horas dedicadas a esse aparelho, que nós dedicamos como um brasileiro comum, a média comum de um brasileiro, 18 horas semanais, se não for mais, dedicados a esse aparelho, onde nós sempre estamos conectados a ela, o tempo todo. Se você bobear, a sua vida inteira está no celular, inteira. Os seus amigos, com quem você conversa, enfim. Como eu sei disso? Pesquisei no meu celular. Pois é, gente, a gente vive... É engraçado, porque imagine você ficar sem o seu celular. Eu estava voltando de viagem das minhas férias, eu esqueci meu celular no Uber. Gente, meu Deus, o meu celular, o que eu faço? Mas peraí, meu Deus, meu celular, calma. Ele não é o meu Deus, calma. Ficar sem ele deveria ser algo até natural. Nós não nascemos com ele, não precisamos dele para a nossa existência. Mas nós dedicamos nessas outras coisas mais ou menos 17 horas só no celular. E você dá para perceber que sobrou uma horinha ali. Talvez você diga, bom, 1 hora, o que eu posso fazer com 1 hora? Então é melhor eu observar o que seria dedicado a essa 1 hora que me resta. E infelizmente, a sobra, aquilo que resta, muitas vezes é dedicado a Deus. A Deus. Nós temos tanto tempo a dedicar, tanto tempo para tantas coisas, atarefados nos nossos afazeres, que, nossa, bom, 1h30, né, o culto dura mais ou menos, é um pouquinho mais, né, não é 1 hora só, e aí dá glória a Deus, porque eu e o Edinho geralmente pregamos bastante, então é mais de 1 hora, mas eu sei que a maioria de vocês dedicam mais que 1 hora na semana a Deus. Mas a verdade é que se você dedica 1, 3, 4, 5, 6 horas a Deus, na semana, você provavelmente não vai ter nenhuma evolução profunda. Ninguém que é casado aqui, se não passar muito tempo com o seu marido, com a sua esposa, se não dorme do lado, se não acorda, se não fala bom dia, se não tem um plano, provavelmente as pessoas vão dizer, vocês são casados de verdade? Vocês têm algum relacionamento verdadeiro? Porque eu nunca vejo vocês juntos. Vocês não passam tempo juntos. E a verdade é que não haverá avanço significativo na nossa vida espiritual se nós dedicarmos tanto pouco tempo a quem mais importa. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Aí todo o restante da vida tem significado, tem valor. E se nós dedicamos tão pouco a quem mais importa, não é de se admirar que nós voltemos a pecar e abraçar aquele velho pecado que nós amamos tanto. Não é de se admirar que nós não tenhamos ousadia, nem ao menos testemunhamos a nossa fé a quem nos conhece. Não é de se admirar que a nossa vida continua como que cinzas. Uma vida apática, uma vida um tanto que vazia. Quanto tempo você tem, de fato, dedicado a Jesus? Eu sou a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Há um papel do Deus Pai também, nessa analogia, nessa metáfora que Jesus está nos contando. O Pai é o agricultor, e como agricultor de um jardim onde os ramos são tendenciosos a ervas daninhas, Ele fará o que for preciso, o que for necessário para o bem dela e para a sua saúde. Deus Pai tem uma tarefa muito, muito complicada e muito difícil de lidar, que é lidar com esses ramos rebeldes, esses ramos que teimam a se afastar da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Então, o agricultor, o jardineiro, o Pai, em primeiro lugar, Ele corta. Ele corta. No versículo 6 diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, vamos lá de novo, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, em primeiro lugar, o agricultor, ele corta, ele aponta um destino que muitos de nós não temos nem ideia do que isso significa. Para aqueles que não permanecem em Jesus, o destino é muito complicado, muito terrível, muito terrível. Há um contexto aqui para a gente entender. Jesus agora está falando com seus 11 discípulos, aqueles que permaneceram, aqueles que continuaram com Ele, diferentes daquele outro, que todo mundo, sabe, tem uma repulsa quando fala, seu Judas, não pode xingar eu assim, pelo amor de Deus. Mas Judas era um discípulo, um daqueles que andaram com Jesus por 3 anos, um daqueles que, de alguma forma, viu o poder de Deus sendo manifesto na terra, viu o reino de Deus vindo com poder. Judas, apesar disso, não permaneceu em Jesus Cristo. Ele era um incrédulo, ele era um desses que foi cortado. Ele não permaneceu em Jesus. E esses que são cortados são lançados fora e jogados no fogo para serem queimados. O destino é trágico, o destino é cruel, é terrível. E ser afastado de Jesus Cristo, ser cortado da videira, é radical, é visceral, é uma maldição. Não existe nada pior do que você ou qualquer um de nós sermos cortados da videira Jesus Cristo. É o pior de todos e qualquer destino é ser arrancado dessa videira que é Jesus. Por outro lado, o jardineiro também tem uma outra atribuição, outra tarefa, que é podar a videira, podar os ramos ali, limpá-lo. Versículo 7 e versículo 8. Se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras
permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aqui o objetivo é diferente. Diferente de um castigo, diferente de uma maldição, de uma punição, aqui o objetivo é a restauração, é a cura. Nós vemos no versículo de número 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Mesmo aqueles que dão fruto, podem ficar doentes. Mesmo aqueles que estão ainda inseridos e permanecem, podem ficar doentes. O objetivo aqui então é a restauração. Podar pode significar, em outras palavras, nesse termo aqui, como uma perda. Porque eu não sou jardineiro, nós temos alguns jardineiros aqui, né? E jardineiro, sabe como que é? Que aquele facão é para cortar, né? Não é aquele tesourão lá. Pá. Mas tem uma outra tesoura de um jardineiro que é menorzinha. E ela tem a tarefa de podar, de tratar, não de matar. Então, a grande diferença entre machucar e prejudicar. Às vezes, haverá dor. Às vezes, Deus vai podar coisas das nossas vidas, arrancar coisas das nossas vidas, que nós achávamos que não poderíamos viver sem. Mas tudo isso é para nosso benefício, é para o nosso crescimento, é para a nossa frutificação. Então, esse tempo de limpeza tende a ser um período doloroso, um período difícil, um período de muitas situações em que nós sentimos dor e queremos dizer: Deus, por que dói tanto? Por que é tão difícil lidar com essa situação? Mas é justamente nesse momento que Ele está cuidando para que você possa frutificar. Para que você possa frutificar. Para quem não conhece nada de medicina, nada. Imagina uma pessoa totalmente leiga em medicina e chega bem na hora que o médico está fazendo uma cirurgia. Essa pessoa vai dizer: ei, pai, esse cara está assassinando o cara que está deitado lá. Olha o tanto de sangue, olha só, ele está aberto. Mas a verdade é que ele está cuidando justamente da vida do paciente. E é justamente isso que Deus faz conosco. É assim que Deus nos trata muitas vezes. Parece que será o nosso fim, mas é justamente aí que a gente se aproxima mais dele. Vale lembrar da vida de Jó. Jó era um homem que tinha muitas coisas, era o homem mais rico do Oriente, do mundo, talvez. Mas Deus foi arrancando todas as coisas de Jó. Até mesmo a sua saúde, a sua família. Só sobrou a sua esposa, que ainda, além de tudo, falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. Enfim, a história dele é terrível. Os seus amigos não entendem, ninguém entende, mas no final ele entende. Eu falei de coisas que não compreendia, Deus. Coisas grandiosas demais para mim, maravilhosas demais para mim. Mas hoje eu sei, porque os meus olhos te veem. Hoje eu consigo entender. Os meus olhos te contemplam. E eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra. Meus irmãos, ainda que esteja tudo difícil, ainda que esteja muito doloroso, Deus está cuidando de você. Deus está te podando, Deus está te fazendo amadurecer, crescer. E o que eu quero que você frise nisso é que o Pai fará o que for necessário para que você dê frutos. A despeito dos seus pecados, independente dos seus maiores erros, independente daquilo que você já viveu e das acusações de Satanás sobre a sua vida, independente de como você se enxerga, pequeno, incapaz, a despeito de qualquer fragilidade pessoal que você tem, Deus Pai está trabalhando a seu benefício. Ele fará você ser frutífero. Eu quero que você creia disso no fundo do coração. E se você não responder, eu vou responder. Amém, glória a Deus. Porque Deus tem algo para a sua vida. Deus está tratando de você. Ainda que você se veja totalmente
a quem Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem planos para você. E a pergunta é a seguinte: como então eu posso ter uma vida frutífera, uma vida assim vibrante, uma vida cheia de significado? Como que eu posso frutificar, sabendo que o Pai está trabalhando arduamente por mim, sabendo que eu tenho que me ligar a Jesus? Como eu posso então frutificar? Como eu posso ter uma vida cheia de sentido e de propósito? Vai lá para o versículo de número 4. Lê aí, eu quero que você chegue à conclusão por si mesmo. A palavra às vezes se repete várias vezes. Se você não perceber, vai ser difícil. Vamos lá. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Parece que ficou evidente, né? Qual é a forma de você frutificar, então? Permaneça em Jesus. A palavra é extremamente simples, tá, gente? Eu não vou lhe dar nenhum manual, eu não vou te ensinar, faça isso, faça aquilo, você vai ver como as coisas vão fluir. Eu lhes ofereço Jesus Cristo. E só Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Você não precisa de mais e mais e tantas outras coisas. Você precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vale mais do que tudo que você imaginar. Vale mais que o universo. Vale mais do que... vale a pena você depositar a sua vida. Jesus Cristo, sim, é a videira verdadeira. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Essa palavra permanecer tem outras traduções. Viva em Jesus. Habite em Jesus. Deposite toda a sua história em Jesus. Quem permanece em Jesus tem vida. Quem está em Jesus gera fruto de verdade. Quem está em Jesus gera algum tipo de fruto espiritual de verdade. Fora dele, não tem como. Bom, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, quando nós estamos conectados em Jesus, a nossa vida é repleta de propósito. A nossa vida é repleta daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente perdura. Nós não corremos atrás de coisas vãs, nós não temos prazer em coisas secundárias. A nossa vida encontrou sentido porque Jesus nos dá sentido. E que tipo de fruto nós podemos imaginar ao depositar nossa vida em Jesus Cristo? Olha só, em Gálatas capítulo 5 diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que o Deus Pai, o agricultor, espera que você gere, estando conectado em Jesus Cristo. E a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: seria essas características próprias de uma pessoa infeliz? Amor, alegria, paz, amabilidade. Seria essas características alguém sem sentido? Uma pessoa cheia de propósito, de bondade, de fidelidade, de gentileza, seria alguém que não tem direção? Seria alguém apático, amarga, alguém azeda, que não vê alegria em nada, que vê tudo cinza? Ou seria essa pessoa uma pessoa repleta e vibrante, cheia de vitalidade, cheia de sonhos, cheia de energia, cheia de Jesus?
Eu quero que você pense na vida como se fosse um álbum de fotografia. Eu gosto muito de fotografia porque ela pode guardar algum momento da sua vida que foi especial, com pessoas especiais, um momento marcante da sua história. Eu quero que você pense na vida como um álbum de fotografia. Visite então nesse momento o álbum de fotografia, o seu álbum de fotografia. O que você enxerga lá? Você vê uma vida cheia de memórias, cheia de fotos, cheia de lembranças alegres, de momentos profundos, de momentos com coisas que realmente importam, dando valor àquilo que é eterno, ou quando você visita esse álbum de fotografia, as primeiras imagens que lhe vêm são culpa, são sofrimento, são arrependimentos, são tristezas, são angústias, são de fato cinzas. O que você observa ao olhar essa vida que você tem? O que você olha lá? Será que há arrependimento? Será que há tristeza? Ou será que há valor profundo em cada momento vivido? Será que você vê uma vida como quem vive? Como que você está? Eu estou indo, eu estou vivendo, é isso aí, vamos ver o que vai ser amanhã. Como que você está? Eu estou cansado, desanimado, não tem nada para hoje, nem para depois, eu não sei do amanhã, eu não quero saber. Como é que é a sua vida? Como é que você tem enxergado? É assim? Eu quero que você pense no que mais lhe importa na vida. O que mais importa é eu conseguir um trabalho bom. Estou cansado do meu trabalho. O que mais me importa é ver meus filhos crescerem. O que mais me importa pode ser coisas boas. O que mais te importa pode ser coisas maravilhosas. Mas não deveria ser o que mais te importa. O que mais você acredita na vida? O que mais você dá valor de verdade? O que você está gerando? Que tipo de fruto você gera? É alegria, é amor, é paz? Ou é discórdia, tristeza, angústia, raiva, briga? O que mais você espera para você? O que você mais quer de fato? Pois sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Às vezes a gente pensa que podemos gerar algo. É engraçado algumas coisas que a gente faz. Como cristãos não deveria ser assim, mas a gente faz. A gente sempre negligencia o que mais importa. A gente negligencia a vida de oração, a gente negligencia a nossa devocional, o nosso tempo com Deus, a gente negligencia Jesus Cristo o tempo todo, e aí a gente pensa, eu posso gerar amor, alegria, paz. Você não pode, você não vai gerar, você está doente, e se você não tomar cuidado, você vai ser cortado da videira. Deus queira que o Pai, nesse momento, possa nos podar, pois nós não podemos gerar, se não estivermos conectados verdadeiramente com Jesus. Eu quero que você perceba, talvez, o seu eu do passado. Eu orava tanto, eu era tão empenhado. Hoje eu oro, um pouco menos, mas eu oro. Você talvez não esteja percebendo, mas você está definhando. A sua vida está minguando, os seus ramos estão secando e apodrecendo, porque sem Ele você nada pode fazer. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. E o máximo que você pode fazer é gerar uma fruta de plástico. Tem aparência de ser de verdade. Você olha de longe e fala, uau, que maçã bonita. Quando você chega perto, vai morder, não tem gosto nenhum. Vai morder, não tem vida.
Nós temos que abandonar a nossa vida de aparência, meus irmãos. Nós temos que abandonar a nossa negligência. Nós não podemos viver assim mais. Nós não podemos ter uma fé de plástico. Nós não podemos estar tão ocupados que não temos tempo para Jesus Cristo. Você acha que não entendeu ainda a mensagem de hoje. Jesus Cristo é tudo para você. Tudo para você. Sem Ele você não pode absolutamente nada. Ainda que pense que pode, você não pode fazer nada. Nós trocamos produtividade, fertilidade, frutividade por ocupação. Vivemos ocupados por tantas coisas. Se der tempo, eu apareço lá na igreja. Se der tempo, eu vou na reunião de oração. Se der tempo, eu dedico o domingo para Jesus. Se der tempo, talvez não vá dar tempo para você também, quando você mais precisar. Deus Pai está supervisionando a videira. Ele está olhando a cada ramo com muito cuidado. Alguns Ele vai podar para que gere mais frutos. Outros, infelizmente, Ele vai cortar. Por isso, meus irmãos, nós temos que dedicar toda a nossa vida. Não é parte do nosso tempo. Não é parte da nossa história. É a nossa história. É o nosso tempo. Há uma frase de um homem chamado William Law, e ele disse o seguinte, mais ou menos assim: nós não somos tão piedosos quanto os primeiros cristãos. Não é por falta de capacidade, não é por falta de oportunidade, nem muito menos porque Deus mudou. Nós não somos tão devotos a Jesus como eles, porque de fato, nós nunca tivemos a intenção de ser. Se você avaliar profundamente o seu coração, você talvez tenha, em algum momento tenha pensado, se eu viver assim tá bom. Para que mais amor, mais alegria? Para que ser tão parecido com a videira? Para que ser tão igual a Jesus Cristo? É um grande alerta para nossas vidas. Nós precisamos permanecer para sermos transformados de verdade, para termos frutos reais, para vivermos uma vida que realmente é abundante. É somente vivendo em Jesus Cristo. Algumas dicas que alguns de vocês já estão carecas de saber. Dedique-se à oração. Dedique-se em oração, meus irmãos. Eu acho muito barato isso aqui. Ora por mim. E você tem orado? Eu posso orar por você. Mas você precisa orar também. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam, e aquele termo é impressionante, que lá em Atos capítulo 2, o termo para dedicados é, eles se dedicavam continuamente, ou seja, o tempo todo eles se dedicavam. O tempo todo eles estavam em oração, eles se dedicavam à doutrina, e aqui vai a segunda dica, dedique-se à doutrina. E por doutrina eu quero dizer, se dedique à Escritura Sagrada. Como que você quer ensinar os seus filhos sobre fidelidade a Deus, se ele não vê você com a Bíblia? Como você espera que seus filhos te ultrapassem em fé, em crescimento, em estatura com Deus, se você mesmo não lhes dá exemplo? Dedique-se à doutrina não somente pelos outros, mas zele pela sua própria alma. Zele pelo seu próprio conhecimento do Deus que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecê-lo, conhecer a Jesus Cristo, conhecer a Deus. Isso é o que mais lhe importa. Dedique-se à oração, dedique-se à doutrina. Terceiro, dedique-se à comunhão. Dedique-se à comunhão. Cara, faça uma ligação, visite alguém, busque estar conectado com mais ramos. Não, sabe,
A gente não pode viver um cristianismo separado de todo mundo. Eu vivo sozinho aqui com Deus, está tudo beleza. Não é verdade. Não está tudo legal, não. Você precisa de gente para te incentivar, te encorajar, te fortalecer. Dedique-se à oração, dedique-se à doutrina, dedique-se à comunhão, dedique-se à adoração. Hoje tem muita gente feliz aí, alguns aí, estão soltando até fogo, bomba aí para fora. Mas olha só, é engraçado, né? Quando a gente vai nos estádios, a gente vê um monte de gente cantando. E às vezes a gente chega aqui e a gente fica assim. Ó. É sério isso, gente, eu estou falando de verdade. Eu estou dando uma chamada, mas é porque eu fico impressionado. A gente deu a alegria, a gente deixou que a alegria estivesse nos estádios, nas boates, em qualquer lugar, e a gente baniu o riso, a felicidade e a adoração do culto. Isso é um absurdo. Enquanto outros estão gritando o nome de pessoas e de time, com todas as forças que há dentro deles, nós estamos aqui cultuando o Deus vivo, a videira verdadeira, e nós estamos apáticos. Nós ficamos apagados como se Ele não fosse a videira real. E Ele é. Ele vale mais que tudo o que existe na face do universo. Dedique-se à adoração. Não tenha medo de cantar. Não importa se você é afinado ou não, cante a Deus, levante as mãos, cultue a Ele com todo o seu corpo, com a sua alma, com a sua voz. Dedique-se à oração, dedique-se à doutrina, dedique-se à comunhão, dedique-se à adoração, busque intensamente e apaixonadamente a videira verdadeira. Busque intensamente e apaixonadamente Jesus Cristo. Sabe por quê? Só assim Ele não fará parte da sua vida, não fará parte do seu tempo. Ele será a sua vida. Jesus é a nossa vida. Não existe vida longe de Jesus. Não existe sentido longe de Jesus. Não existe nada longe de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos entender, Jesus não é a cereja do nosso bolo que nós colocamos em cima como um troféu. Jesus não é um adereço, uma cruz que carregamos no pescoço. Jesus é todas as entranhas do nosso ser. Jesus é a nossa vida. E enquanto não entendermos isso, jamais teremos uma vida abundante, jamais poderemos ter uma vida vibrante. Jesus é tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Enquanto não cremos disso no fundo da nossa alma, nós vamos padecendo e nós vamos ser, infelizmente, desligados dele. Permaneça em Jesus. Ele tem vida abundante para essa igreja. Ele tem vida abundante para você. Jesus tem vida abundante para cada um de nós. Nesses dias, eu percebi o quanto eu murmuro, o quanto eu reclamo, e percebi que isso se dá muitas vezes porque eu não estou conectado em Jesus. É estranho dizer isso de um pastor, né? Pô, se o pastor está dizendo isso, o que dirá de mim? Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Pai está cuidando da gente. Ele está podando tudo aquilo que não presta. E Ele podou a minha vida durante esses dias. Ele me tratou. Com toda a reverência que há dentro de você. Com todo o temor a Deus que você tem aí dentro de você. Se essa palavra mexeu com você, se você entendeu que não pode viver sem Jesus, que você não pode ficar desconectado dele em nenhum momento, que Ele é a sua vida, que você precisa se dedicar a Ele e se doar e se dar a Ele por inteiro, porque sem Ele você não tem vida, sem Ele você não frutifica. Se você percebeu isso, eu quero te convidar, com toda a reverência, a se colocar de joelhos. E gente, não é nada ficar de joelhos, se você puder, é claro, ficar de joelhos, como prova e sinal de que
você quer se conectar à videira verdadeira. Se você não puder fazer isso, faça isso com toda a sua alma. Se volte a Deus com toda a sua força. Se dedique a Ele nesse momento com fervor e com paixão. Eu vou me ajoelhar aqui também. Quero convidar você a orar comigo. Ore aí onde você estiver. O Pai está te chamando. Jesus está te convocando. A vida abundante para nós. A esperança para cada um de nós. A esperança para quem nos escuta. Onde estiver. A esperança para todos os perdidos. Ele nos perdoa e nos levanta e nos enxerta na videira verdadeira. Ora comigo nesse instante. Senhor Jesus, nós queremos responder a sua palavra com verdadeira e apaixonada entrega, Pai. O ramo não tem vida em si mesmo, o ramo só tem vida na videira verdadeira. Longe do Senhor nós somos como que feitos de plástico e não temos história, não temos vida. A nossa vida é sombria, é terrível, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai, por todos os nossos feitos errados, todos os nossos pecados. Afasta de nós todas as nossas mazelas. Poda, Deus. Tira de nós os nossos pecados, Senhor. E lança fora, Pai, a nossa tal dependência de nós mesmos. Nós não somos, Deus, não somos capazes de viver sozinhos. Nós nos voltamos ao Senhor. Não queremos nos desconectar de Ti. Só o Senhor nos dá sentido. Só o Senhor nos direciona. Só o Senhor nos dá, Deus, de fato, aquilo que nós tanto precisamos. Não precisamos de uma carreira de sucesso. Não precisamos de uma vida tranquila e fácil. Não precisamos, Deus, de uma família que seja, Deus, o nosso ideal de sonho, Deus, de pessoas perfeitas. Nós precisamos que o Senhor seja o sentido das nossas vidas. Buscar o Senhor em primeiro, e sabemos que tudo o resto encontrará propósito, encontrará sentido. Por isso, Senhor, recebe agora a nossa entrega, Pai. Recebe agora, Pai, a nossa atenção. Recebe agora, Senhor, toda a nossa devoção ao Senhor. Nós respondemos ao Senhor dizendo: sim, o Senhor é a nossa videira, o Senhor é a nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, leva-nos, Deus, a frutificar para Teu reino, para a Tua glória. O Senhor é glorificado, o Pai é glorificado quando damos fruto. E queremos frutificar, Deus, conforme a Tua palavra. Queremos ser discípulos reais, que amam o Senhor em primeiro lugar, que colocam o Senhor como prioridade. O Senhor não merece o que nos sobra. O Senhor não merece, Deus, o que nos resta. O Senhor não merece ter nossa atenção quando não temos nada a mais para fazer. O Senhor merece, Deus, toda a nossa vida, porque o Senhor é a nossa vida. Recebe-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai, com misericórdia, com perdão, mas também com transformação do nosso eu, transformação, Deus, das nossas perspectivas, das nossas histórias. Queremos ter, Deus, boas lembranças, queremos marcar a nossa vida com algum legado para a próxima geração. Nós estamos aqui inseridos para dar fruto. A Nova Jerusalém, Deus, nesse momento, pede ao Senhor: olha para nós, Deus, olha para nós e nos capacita a gerar frutos, a alimentar pessoas através do Senhor Jesus, a frutificar através das nossas histórias, do nosso testemunho, do nosso trabalho. Em todo momento, Deus, seja a nossa vida, participa conosco. Nós queremos andar contigo em
todas as 168 horas da semana, Pai, nós queremos andar com o Senhor, andar na sua direção. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Recebe as nossas vidas. Essa entrega feita ao Senhor é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, a videira verdadeira, que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a única fonte de vida que temos, o amor de Deus o Pai, que fará o que for preciso para nós andarmos alinhados em plena comunhão com Deus, e o Espírito Santo que habita em cada um, que professa e que está permanecido na videira verdadeira, hoje repouse sobre a sua igreja, que aqui se encontra e espalhado por todos os cantos do mundo, em nome de Jesus.